Aqui o clima já tem esfriado até lá, é a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, esse Vasco e Flamengo, né? Tomara que até lá os ânimos já tenham se acalmado. O Flamengo não quer usar o Maracanã porque o presidente considera os preços extorsivos e porque o clube quer administrar o estádio. E jogar na ilha é uma posição política do Flamengo. Se o jogo fosse assim como o Vasco, né? Se fosse, por exemplo, um jogo eliminatório de Copa do Brasil, eu temeria muito por esse jogo. Por isso que eu digo, talvez até lá as coisas já tenham esfriado, tomado outro rumo, mas enfim. Eu não sei se... O Massini defendeu aqui o direito de o Vasco jogar em São Januário e foi uma das minhas primeiras palavras no troca de passe. Porque surgiu esse questionamento. Será que o Vasco tem que jogar em São Januário? O Vasco é de São Januário. Inclusive o bairro hoje se chama Vasco da Gama, não se chama mais São Januário. Tamanha é a presença do clube naquela região. Está dentro do bairro de São Cristóvão, mas tem agora um microbairro ali chamado de Vasco da Gama. Ali é a origem do Vasco, o Vasco construiu um estádio com o seu próprio dinheiro, não pediu financiamento para ninguém, não deve nada para ninguém, o estádio é do clube. A partir do momento em que o estádio está aprovado, e eu acho que aí é que está o principal. Como é que se aprova estádio de futebol no Brasil? Como que se faz revista para o sujeito entrar com foguete? Como é que se permite? Porque assim, agora o STJD e a CBF descobrem que São Januário não oferece segurança para os jornalistas. Mas realmente, assim, até vou me permitir aqui, eu não fiz isso na hora e o William Kaiser estava passando outras informações, eu não quis interrompê-lo, vou me permitir discordar do nosso repórter. Os jornalistas não foram sempre bem tratados em São Januário. Já houve episódios, existe fora do estádio um constante assédio a carros de reportagem, já teve carro quase virado, os jornalistas são ameaçados, então assim, não é essa maravilha. E não é só no Vasco não, hein? Nos outros clubes não também. É só no Vasco, não é só no Vasco, isso é uma lembrança muito boa. Agora, dentro do estádio, no meio dessa confusão, um repórter cinematográfico da Rede Bandeirantes foi ameaçado de morte. O cara queria espetá-lo com um vergalhão, sei lá o que é. Seria, além de tudo, uma morte brutal, uma coisa bárbara. Algumas cabines de rádios foram invadidas também, eu vi profissionais e falando ali se mostrou, até ali parecia que as pessoas estavam em busca de um refúgio, mas estavam procurando segurança, mas teve invasão também. Agora, o acesso é muito fácil. Então, quer dizer, estão descobrindo isso agora? Né? A facilidade com que se libera estádio de futebol no Brasil, sem que se cumpram exigências mínimas. Eu não estou falando só de conforto da imprensa, não, gente. Isso aqui parece uma coisa corporativista, né? O torcedor paga ingresso. Não é conforto, é segurança. A imprensa precisa de segurança para trabalhar e o torcedor precisa de conforto e segurança para ver o jogo. Isso é para todo mundo. Porque ficar falando só de imprensa parece corporativismo. Eu quero que os meus coleguinhas fiquem seguros. Não é isso. Eu quero que todas as pessoas que vão a um estádio de futebol, e repito, não é sobre São Januário essa discussão. Essa discussão é sobre o futebol. E a mim me parece que o grande erro de uma discussão sobre futebol é que as pessoas pensam primeiro no seu clube. Aliás, não é só primeiro, não. Só pensam no seu clube. E querem que o resto do futebol se exploda. A entrevista do Milton Mendes hoje é um exemplo completo disso aí. O Milton queria o próximo jogo em São Januário. São Januário não deixou de ser seguro agora, ele só pode estar em outro planeta, né? São Januário já não era seguro antes, porque quando acontece uma coisa como essa, é porque o estádio já não acontece, e antes não acontece por sorte, porque as pessoas decidiram não fazer. Houve uma preocupação em remodelar, entre aspas, o estádio, né, para dar um pouco mais de modernidade para São Januário, mas em alguns aspectos ele fica muito para trás ainda, na comparação com o que a gente vê hoje em dia, né? Em termos de conforto, especialmente para o torcedor. Estou falando nem para a gente porque condições para se trabalhar existem, mas elas não são das melhores. Mas enfim, dá-se um jeito e a gente consegue conduzir o trabalho dentro do estádio. Mas a questão de acesso, enfim, ela é um pouco prejudicada. O próprio torcedor, é um dos raros estádios que ainda o torcedor vai lá e com a sua almofadinha, porque tem aquele que é o torcedor dos anos 70, 80, que gosta de levar a sua almofadinha, né, senta na arquibancada ali e tal. Meu pai tinha uma, levava para Maracanã. Então, mas assim... Era cimento ainda? Isso. Mas a questão é o acesso, a questão é você ter a viabilidade para poder chegar com todo o conforto e segurança para poder você sentar no seu lugar e apreciar o espetáculo. Então, ainda ele está deficitário nesse ponto também. E não existe uma preocupação, pelo menos eu não ouvi recentemente, uma preocupação com que isso melhorasse, né? Com que acontecesse algo de positivo para tentar
melhorar as condições e você, a gente não vê os profissionais, falando um pouco mais do mesmo, né? A gente não vê os profissionais envolvidos falarem sobre o tema de uma maneira crítica. A entrevista do Milton Mendes é um grande nada, né? Ele é político do pior ponto de vista da palavra. A entrevista do Milton Mendes é para dizer assim, torcedor do Vasco, eu estou do seu lado, eu não quero defender o futebol, eu quero ficar bem com o torcedor, não é nem que eu estou do seu lado, eu quero ficar bem com você, mas eu não quero ver me também comprometer. quem é que tá em cima dele, né? Então, mas aí... Porque ali, aí tem outra coisa, o Vasco também se pôs numa situação, a história, o seu presidente, o presidente que antecedeu, péssimo presidente da história do Vasco da Gama, o senhor Roberto Dinamite, o senhor foi um desastre para o Vasco da Gama, e este que aí está, vem depois de tudo aquilo para dizer que é um problema político, que nós não queríamos que isso acontecesse. Horas, o Vasco tem 12 mil sócios torcedores. E dá entrevistas desconexas, né? Porque primeiro ele diz assim, foi um problema político interno que causou isso. Depois ele diz, eu pedi torcida única. Uai. Mas não ia ter problema político com a torcida única? Exatamente. A oposição ao Flamengo. O que tem a ver com a torcida do Flamengo? Foi toda aquela confusão. Não faz nenhum sentido. Sabe assim, grupos rivais que se opuseram. É uma coisa, é um pateticismo assim, inacreditável. Entendeu? Como um clube de futebol pode definhar dessa forma. Um time gigante, um clube gigante, uma torcida nacional, e que tem 12 mil sócios torcedores. Não, e os exemplos da história recente estão aí, né, Mancini? Entendeu? Com 3 rebaixamentos. Sabe assim, quer dizer... E não evolui, não muda. Para onde o Vasco vai? E essa interdição de São Januário talvez sirva para que a coletividade, aqueles que estão no Vasco, os conselheiros, esses caras que não servem para absolutamente nada, só dão conselho errado, né? Para que esses caras, de fato, pensem no Vasco da Gama e na enorme possibilidade que tem o Vasco, que é exatamente a sua casa. Você acredita nisso? Eu não. Então, pois é. Eu mas também não. É quase eu que acho assim... que só com punição eu que nós não vamos... mas vejam... Isso é só punição, não. Não, claro que não. Ir além. Mas eu tô falando O que problema assim, é parar de defender só o nosso. Essa narrativa do discurso do Milton agora, gente, de falar do pênalti que todo mundo viu que não existiu, o lance foi fora da área. Que é exatamente o que vem acima dele, né? Depois de dizer que a atitude do Nenê, que é uma atitude deselegante, uma atitude ridícula, que não patética, cabe num campo de futebol. O Milton, que é educador, deveria pensar nisso. Defender essa atitude como coisa normal do futebol. E o que o Everton fez, então, não é normal. Quer dizer, o que a pessoa faz no campo com a bola não é normal. É desrespeito, não sei o quê. Agora, dar uma peitada nele é que é o normal. Sabe, é assim, o New York Times uma vez escreveu um editorial, acho que foi na Copa do Mundo até, dizendo que o esporte preferido do brasileiro é ganhar, não é futebol. E assim, eu acho que é esse primeiro esporte do brasileiro que complica o segundo, que é o futebol. Talvez a gente devesse gostar mais do futebol do que do nosso clube, principalmente da vitória do nosso clube, que é o que a gente quer a qualquer custo, né? Não interessa. O Milton quer jogar nesse estádio aí semana que vem, do jeito que ele está hoje, ó, com essa depredação aí, depois da gente viver as cenas que a gente viveu. Aliás, teve jogo de divisão de base no domingo. Categoria sub-20. A gente, com esses vídeos quebrados aí, desse jeito aí, teve jogador de divisão de base entrando em campo. Eu vou citar o exemplo de 2 clubes de São Paulo, de 3, aliás, né? O São Paulo, que tem o seu estádio, que é a 4ª maior média de público, né? Segundo o Luiz Ademar. Valendo hoje no brasileiro. Apesar da renda ser pequena. São 27 mil torcedores. O estádio é dele, pode cobrar R$10. Amanhã minha sobrinha Mariana vai no jogo do São Paulo. Quinta-feira, não fala para ela amanhã não, senão ela chega lá, tá fechada. Vai chegar bem adiantada. Não, ela vai lá de Santos, ela vai dormir em casa. Então vai, quinta-feira o jogo. Quinta-feira, ela sabe, eu que não sei, para variar. Mas ela pagou 10 conto. O São Paulo pode fazer isso, porque o estádio é dele, né? O Palmeiras tem um modelo. O Corinthians, quando terminar, e vai terminar, uma hora vai terminar de pagar esse estádio. Daqui 20, 30, se nesse 50. Mundo ainda. Não sabemos se estaremos vivos. Exatamente. Mas quando pagar, gente, as pessoas não se dão conta. Eu sou nascido e criado num bairro chamado Vila Madalena. Fica a 1 quilômetro da Pompeia. Bairro bom, bairro bom. Hoje é um bairro mais chique. No meu tempo era mais de casinhas, de vilas e tal. Era mais simples, mas tudo bem. Pode me falar, eu sou burguês? Então tá bom, beleza. Eu nasci lá. E o Palmeiras era um clube
Hoje, a Sociedade Esportiva Palmeiras é outro clube de futebol. Ganhou um outro patamar, ganhou uma outra vida, com um clube social novo que dá lucro no tempo em que as pessoas têm apartamento, tem academia no apartamento. Porque a desculpa era, ninguém vai mais no clube, porque o clube, o cara tem academia em casa. Mentira! Mentira! Tá lá o clube para mostrar isso, é um clube novo que a construtora construiu, fez pro Palmeiras. Estruturalmente. Entendeu? Então o que o Vasco está esperando? Seu Eurico, seu gigante da colina, Euricão, o senhor está esperando o quê para fazer algo pelo Vasco da Gama de fato? Que a posição de trégua. É isso que ele está esperando. Que é a oposição de trégua? Lógico que é a brincadeira. Você acha que, o problema do Vasco é porque tem a oposição que faz mal ao clube? O que não cabe mais é exatamente a centralização do poder, né? O futebol brasileiro nos anos 70 e 80, tudo bem, você cabia a figura do presidente de ser o figurão, o cara que resolvia todas as broncas, que chamava para si toda a responsabilidade. Mas o Vasco não parece que tem dono? Com todo respeito. Então, o Vasco não parece que tem dono. Eu estou dizendo, hoje em dia não cabe mais. Não cabe mais. Pela evolução das coisas. Final de 2000 contra o São Caetano? Sim. Foi. Toda a confusão que deu no estádio e tal, quem que era que estava lá? É o Eurico Miranda. Não se cabe mais um modelo de gestão como esse.